A paz do Senhor para todos. Vamos meditar, pessoal, no livro de Filipenses, capítulo 4, e a partir do versículo 6, que diz assim, ó: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Em nosso século, pessoal, um dos grandes problemas da humanidade é a ansiedade. Milhões de pessoas do mundo inteiro sofrem desse mal, né? As preocupações invadem o seu coração, né? Os dias são maus, são difíceis, né? Pessoas querendo puxar nosso tapete no trabalho, na família, na universidade, problemas familiares, problemas no trabalho. Os dias são difíceis, como a Bíblia diz, né? Como a Bíblia está escrito no livro de 2 Timóteo também, capítulo 3, a partir do versículo 1, que chegarão dias difíceis. Eu acredito, pessoal, que esses versículos estão se cumprindo, né? Os dias cada vez estão mais difíceis, a maldade, né? Está cada vez mais visível, né? Você vê muitas pessoas que ali fala de ingratidão, muitas pessoas ingratas. Você faz o bem, a pessoa nem lhe agradece, ele faz o mal, né? Isso e outras coisas vem causando preocupações, e muitos recorrem à ciência, né? Com todo respeito, muitos recorrem à psicologia e à psiquiatria, né? E são receitados remédios, né? Que eu conversando com as pessoas que tomaram esse remédio, eles dizem que dá sono. Agora eu me pergunto, pessoal, eu faço a pergunta, aí você toma um remédio, você está com problema, com preocupações, aquele problema seu invadiu o seu coração, o seu subconsciente. Aí isso lhe dá uma grande preocupação, você fica inquieto, a ansiedade vem, aí você toma um remédio e vai dormir. O problema está lá. E depois que você acordar, o problema vai estar lá de novo. O problema vai estar lá. Você vai... É semelhante a alguém que está com grandes problemas e vai... Aí pega e enche a cara, né? Aí enche a cara, aí dorme, o problema está lá. Quando ele acordar do efeito do álcool, o problema vai estar lá. Não vai resolver. Eu já enfrentei, meus amigos, grandes problemas, mas eu fiz... Cada um é dirigido por algo, né? A minha vida é dirigida pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus, né? É quem dirige minha vida. A Bíblia, como diz aqui, não se a gente deve estar inquieto por coisa alguma, né? Que a gente deve contar, desabafar com Deus tudo o que estamos passando, né? E o próprio Jesus disse, ele disse: Vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse mundo, pessoal, de tanta maldade, Jesus, ele quer aliviar você, quer lhe dar alívio, né? Ele tem a saída, por experiência própria, ele tem a solução, seja qual for, ele vai ter a solução. Jesus, ele tem a solução dos seus problemas, tá certo? Ele tem a saída, meu amigo. Um outro caso, um exemplo bíblico é Davi. Davi, ele, até por castigo, o seu filho tomou o seu reino, né? Ele teve que sair correndo com seus empregados para não ser morto pelo próprio filho. Perdeu o reinado, estava correndo o risco de morte, isso pelo próprio filho.
né? Ele teve que sair às pressas para não morrer. O filho deu um golpe de estado e queria matar o próprio pai. Aí o próprio pai teve que sair correndo com sua família, porque o próprio filho tomou o reino dele, né? Usurpou, tomou o reino dele. E ele teve que sair às pressas, correndo. Mas lá no Salmo, ele escreveu, né? Inspirado pelo Espírito Santo: eu me deito e durmo. Imagine, naquele tempo não tinha remédio para ele dormir. Imagine, se põe no lugar dele, você tendo o seu filho que expulsa você do seu reino, expulsa você de casa, querendo matar você. Você não tem mais um lar, você é um foragido, o seu próprio filho que agora quer lhe matar. Mas mesmo assim, ele confia em Deus, que até no salmo muito conhecido, Salmo 23, que ele diz que o Senhor é o seu pastor, né? E nada lhe faltará. Então, para a gente serve hoje, pessoal. Jesus, ele tem que ser o nosso pastor, o nosso guia. Jesus, ele tem que ser o nosso guia. Assim a gente vai conseguir, seja qual for o problema, a gente vai conseguir dormir em paz, porque é ele que dá o bom sono, né? A quem confia nele. E a Bíblia diz lá, está escrito lá no Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele diz: eu me deito e durmo. Como um homem que é expulso do seu reino pelo próprio filho, correndo risco de morte, ainda consegue dormir. Como isso é possível? Pela sua fé. Que Davi está escrito também lá no... o nome de Davi está escrito lá nos Heróis da Fé, no livro de Hebreus, né? Um dos exemplos de fé, que tem vários ali. Como um homem desse conseguia dormir? Porque porque Deus era o seu pastor. Deus é o seu pastor. Aí ele dormia mesmo tudo isso, risco de morte, expulso, sem um lar, não tinha mais um lar com a sua família, estava escondido para não morrer, para não ser morto pelo seu próprio filho. E ali a sua confiança em Deus o fazia dormir em paz, né? Fazia ele dormir em paz e em sossego. Se ele fosse que não, ia até roncar, tranquilo, porque ele sabia que Deus, na hora certa, tinha uma saída para ele. Da mesma forma você, em quem você tem colocado sua confiança? Como diz aqui, não esteja quieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Ou seja, desabafe com Deus, meu amigo. Conte para Deus o que você está passando, peça ajuda a Ele. O próprio Jesus, vinde a mim, ele pede, um Deus pedindo, isso é uma misericórdia. Graças a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Eles vêm a mim, né? O próprio Jesus disse. Há uma história, um pastor da Coreia do Sul estava orando, né? Bastante conhecido lá na Coreia do Sul. O presidente ia precisar tomar uma decisão muito importante. Aí o presidente foi pedir conselho ao pastor. Quando o pastor chegou, ele estava orando. Aí pediu que era urgente. Aí ele pediu para a secretária do pastor chamar ele. Ela disse que ele não atendeu. Aí depois ele ligou para ele: mas pastor, eu precisava urgente falar com você, na linguagem minha, não foi? Aí ele falou o quê? Ele falou que não, ele estava falando com o mais importante do que ele. Aí, muitas vezes a gente, pessoal, quando temos problemas, a gente vai contar para um amigo, desabafar com um amigo. Muitas das vezes aquele amigo nem lhe ajuda, ainda espalha o problema, como um fogo. Um pouquinho de fogo, você coloca água, se espalha, o fogo aumenta. Da mesma forma, aí a gente vai contar, desabafar com um amigo nem lhe ajuda, ainda vai lhe defamar, né? Então vamos aprender. Vamos contar em primeiro lugar para Deus, né? Que Ele nem vai lhe defamar, nem vai lhe caluniar. Porque estamos vivendo dias difíceis, pessoal. É possível você vencer a sua ansiedade. Se você contar para Deus todas as suas preocupações, você vencerá.
Então, amado e querido ouvinte, conte para Deus todas as suas preocupações e você vai vencer. E Jesus não mudou, é o mesmo ontem e será eternamente, né? Está escrito, Ele não mudou. E Ele quer te ajudar, mas para isso você tem que contar tudo para Ele. Conte para Ele e Ele tem a saída. Ele tem a saída do seu problema. Tá certo? Então, todas as suas preocupações, conte para Deus. Ele te ama e tem a saída, a solução para o seu problema. Tá certo? Seja qual for o tamanho, para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Se você contar para Deus, você vai vencer a sua ansiedade. A ansiedade é possível vencer através da oração, meu amigo e minha amiga. Você pode vencer a ansiedade. Então tá certo. A paz do Senhor para todos. Um abraço.